Olá, boa noite a todos, aqui é o Mota falando, como vocês estão? Hoje, segunda-feira, dia típico de inverno ou outono, diferente dos outros dias que estava mais quente. Hoje amanheceu frio, estava chuviscando, agora está aqui em Mogi, está chovendo até, né? Mas é muito bom, porque precisa também de chuva, de frio, tudo é bom, né? Hoje, segunda-feira, portanto, na Casa Espírita Maria de Nazaré, nós teríamos a assistência espiritual, que consiste na palestra evangélica e também do tratamento através do passe magnético, tratamento espiritual e a água fluidificada. Por enquanto, na Casa Espírita, que abriu, já reabriu sexta-feira passada, nós estamos por hora com as palestras de sexta-feira. Em outubro, deveremos aos domingos também estar abertos fisicamente, né, presencialmente, com a palestra espírita. E assim, as demais atividades, as demais tarefas vão sendo reiniciadas. Se Deus quiser, para logo teremos as tarefas todas, né? Vamos aguardar e que tudo vai dar certo, né? E que tudo que está acontecendo também é para o bem. Porque nós não podemos esquecer, hein, de uma coisa muito importante. A gente olhando essas coisas todas, pensa que isso é uma coisa ruim, é o mal, não é? Mas isso é no nosso olhar, que é muito limitado. E além do mais, temos que entender que o mal trabalha para o bem. Então, na verdade, não existe o mal, só existe o bem. Apenas é que a gente não tem uma compreensão ampla e completa da vida. A gente só enxerga sob um enfoque e um ângulo, e o nosso é muito limitado. Então, nós vamos para agora já, para não perder mais tempo, fazer uma oração, pedir para vocês me acompanharem para nós podermos dar início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Graças a Deus. Muita paz. Então o tema hoje, meus amigos e meus irmãos, é aquele... bom, pela escala, na verdade, era um outro tema que coincidia com o tema de sexta passada, que é parentesco corporal e parentesco espiritual. Então, nós, para não ficar repetitivo, né, de sexta e hoje o mesmo tema, a gente passou a utilizar o primeiro tema após o último de dezembro, que é o capítulo 14, e a gente começa agora, se não houver outras coincidências, seguindo daí para frente, capítulo 14, e a gente vai agora fazer uma análise para nossa reflexão dos itens 10 a 12. Capítulo 14 é muitos os chamados, poucos os escolhidos, e esses itens 10 a 12 têm como tema a quem muito é dado, muito será pedido. E aí a gente então, em vez de voltar ao mesmo tema de sexta, a gente hoje aborda um tema novo e diferente, né? Diferente do de sexta-feira. Então nós vemos que esse tema é muito interessante e intrigante, né? A quem muito é dado, muito será pedido. Analisando essa questão, inclusive sob o aspecto da escola, porque não podemos esquecer que o planeta Terra é uma escola, não é? Então, quando a gente tem alunos, por exemplo, que estão no primeiro ano escolar do ensino fundamental, vamos ter para com eles um grau de exigência em geral, como por exemplo na educação, na civilidade, no comportamento e no aprendizado da disciplina, as notas, o que vai ser ensinado e o que se vai exigir de aprendizagem. Então, diferentemente disso, o aluno da mesma escola que se encontre, por exemplo, no 9º ano do ensino fundamental, portanto, já prestes para ir para o ensino médio, as lições são diferentes, né? Elas são mais sutis, são mais avançadas. E a cobrança também para estes é muito maior.
Por sua vez, os alunos que estão, por exemplo, como minha filha agora no 3º ano do ensino médio, também o que é ensinado ainda é mais refinado. Mas o grau de cobrança e de exigência desse aluno é muito maior do que dos demais, porque esse aluno que está no 3º ano do ensino médio está prestes a ingressar no ensino superior. E nesse caso, embora o grau de cobrança seja muito grande, o grau de cobrança externo, mas o grau de cobrança do próprio aluno para consigo próprio é muito maior. O próprio aluno se cobra muito, porque ele já está entrando na fase adulta, não é? Para se tornar um profissional, alguém que vai ser útil e servir a comunidade, aos semelhantes, em uma profissão de ensino superior. Então ele se preocupa, ele se esmera, porque ele quer passar no vestibular para entrar na universidade, não é? Enquanto que no 1º ano do ensino fundamental, a professora tem que correr atrás toda hora, tem que ficar exigindo, cobrando, fiscalizando a todo momento, porque a criança não faz as coisas ainda como deveria, ao passo que o aluno do 3º ano do ensino médio não precisa nem cobrar, ele faz por si, porque ele sabe da importância, ele já compreende. Então a professora não precisa ficar no pé, ele mesmo vai e faz, porque ele sabe da importância, porque ele sabe o que vem em seguida e depende dele para ele ir para frente. A professora já fez o dela, a professora já foi lá na frente, já aprendeu, já se formou, ela já fez. Agora o aluno que está querendo chegar lá, ele tem que fazer a sua parte, e ele já tem consciência. Então nós temos que, os alunos, por exemplo, que estão na pré-escola, comparando com a escala espírita, nós consideramos que esses alunos da pré-escola são os espíritos que encarnam em mundos primitivos, né? Então, os espíritos que reencarnam em mundos primitivos são comparados aos alunos da pré-escola, não é? E como é que agem os alunos da pré-escola? Eles têm pouca socialização adequada, não compreendem como deve se comportar, a educação é mínima, um bate no outro, não é? Aí sai rolando pelo chão, pega o lanche do outro, sai correndo, não é? Dá pontapé, e a professora, coitada, tem que ficar para cima e para baixo, atrás desses aluninhos. E os espíritos que reencarnam no mundo primitivo são a mesma coisa. Praticam canibalismo, matam o outro, não têm ainda uma consciência de família, do cuidado para com a prole, com os filhos, com a família, nada. Vivem quase que como animais, porque são recém-saídos da animalidade. Então, os espíritos protetores dessas criaturas, desses nossos irmãos, esses espíritos, têm um grau de compreensão e de tolerância infinitamente maior, porque sabem que eles ainda pouco aprenderam e pouco têm consciência da realidade das coisas e da vida. Então, não se vai exigir dele o que eles não podem dar, não é? Então eles praticam, por exemplo, o canibalismo e vai ser tolerado, vai ser aceito, porque é assim que eles faziam um pouco antes no mundo animal, né? No mundo dos animais, né? E como eles saíram de lá e entraram no reino humano, não é? Então se compreende. Agora, para os espíritos como nós, que nos encontramos em um mundo de expiações e provas na sua fase final, já na transição, ingressando já, mesclando já com o mundo de regeneração, aí não só não se aceita, por exemplo, o canibalismo, como já não se está mais tendo aquela tolerância, aquela compreensão, já se está tendo uma mudança de compreensão para a nossa alimentação com nossos irmãos animais. Então vocês vejam a diferença. No mundo primitivo é aceito o canibalismo. Um come o outro. Cru. Não é brincadeira, não. Não é que come um outro animal, não, come o seu semelhante cru. Não é coisa séria. Mas agora que nós já estamos quase ingressando no mundo de regeneração, onde nós, no mundo de regeneração, não mais nos alimentaremos dos nossos irmãos animais, nem há que se pensar em se falar em canibalismo mais, pois nem vamos mais nos alimentar dos nossos irmãos animais, porque agora
como nós já vemos, há muitos espíritos nascendo sem os dentes caninos, aqueles que rasgam com essas presas as carnes, porque não vai precisar mais. Não é? Então vocês vejam a evolução como é. Ela é paulatina, mas ela vai acontecendo. Agora, nós nos encontramos numa situação muito peculiar, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos ainda no mundo de expiações e provas, mas na transição para o mundo de regeneração, para uma fase final. Então, consequentemente, o grau de cobrança de nós sempre será muito maior. Não é? Porque, como a lição fala, quem muito é dado, muito será pedido. Mas tem uma coisa. Nós temos as leis divinas. Né? A lei de causa e efeito, por exemplo, ela entra em ação quando nós erramos. Quando nós erramos, ela entra em ação. Para quê? Para nos punir? Para nos fazer sofrer? Não, para nos ensinar. E a gente não pode esperar uma ajudinha do nosso mentor para a gente não errar tanto? Né? Então você está passando, tem um prego, você vê que ali é um lugar que está cheio de uma serraria, está cheio de madeira com prego. O que você faz? Se você for prudente, você não vai passar por ali, você vai desviar para não dar problema, mas se você não for, você vai passar e vai pisar no prego. Ah, porque que o mentor não me tirou dessa fria? Então a gente quer ser carregado no colo pelo mentor? Nós não vamos aprender nunca se for assim. Então, por exemplo, para você dirigir, você precisa de carteira de habilitação e precisa compreender as leis de trânsito. Então, suponhamos que você esteja dirigindo numa estrada, numa rua, numa avenida, e ali tenha, por exemplo, um limite de velocidade. E você passa e tem um radar lá, mas você não quer saber. Você tá, não, eu não quero saber, passa com velocidade acima. Passa com velocidade acima da máxima permitida, é multado. O que a gente ia querer? Ah, o mentor podia quebrar o meu galho, né? O mentor meu podia, de repente, lá dar um jeitinho, e aí eu não sou multado. Já pensou se o mentor fizesse isso? Já pensou? A gente passasse na velocidade acima, no radar, tomava multa. Aí o mentor nosso, que ele é muito bonzinho, né? Ele ia lá e dava um jeitinho, cancelava a multa. O mentor bonzinho esse não. Cancelava a multa. O que é que vocês acham que iria acontecer? Nós iríamos continuar passando na velocidade acima do máximo sem maior preocupação. O mentor vai quebrar o galho. Por que nós vamos mudar de atitude? Não, o mentor vai dar uma ajudinha para nós, né? Vamos continuar correndo. A velocidade máxima é 60, vamos mandar para 80, 90, 100, 120, que o mentor vai quebrar um galho. O mentor não vai quebrar um galho, gente. O mentor vai ver a gente pisando no prego e vai deixar a gente pisar no prego. E vai deixar a multa chegar na nossa casa. E vamos dizer que a multa seja de R$500. Imagine, a pessoa ganha 1.500. Chega uma multa de 500. Um terço do que ele ganha para pagar a multa. Ai, meu Deus, a pessoa vai ficar desesperada. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Que multa pesada, que multa salgada, pode ter certeza. Na próxima vez que ele passar naquele local, ele vai passar, como se diz, pianinho. Se a velocidade máxima é 60, ele vai passar a 50 ou a 40. Vão ter que buzinar atrás dele para ele andar mais rápido. Por quê? Porque ele aprendeu. Mas por que ele aprendeu e como foi que ele aprendeu? Aprendeu porque veio a consequência e pesou no bolso. Se o mentor tivesse quebrado um galho, ia continuar do mesmo jeito. Ia continuar do mesmo jeito. Bom, então, essa dor, essa aflição é o que é dado para nós. Porque quando a gente ouve a lição dizendo a quem muito é dado, o que vocês acham que é dado? Deus não dá as coisas para nós assim como a gente pensa, não. Como se possa pensar. Ah, Deus deu paciência, Deus deu disciplina, Deus deu tolerância para aquela criatura ali, que ela é muito disciplinada. Você acha que Deus deu? Deus não deu.
O que é que Deus deu? Deus nos deu as lições das correspondentes às experiências, e as aflições, e as dores e as leis. Então você erra aí, não é que Deus pune, vem a lei de causa e efeito para a gente passar por uma aflição correspondente à nossa prática, à nossa infração, e correspondente também ao nosso grau de compreensão, porque não adianta eu dar uma punição superior a que o espírito pode suportar, que aí ele não vai entender. Porque o objetivo da punição, gente, da punição entre aspas, da aflição, da dor, da expiação, ela é para o nosso aprendizado, mas ela tem que ser correspondente ao nosso grau de compreensão, senão a gente não entende. O que a gente vai pensar? Deus é ruim, está me fazendo sofrer. Aí não está entendendo. O objetivo não é esse. Então tem que ser correspondente. Então é por isso que se diz que Deus não dá o frio maior que o cobertor que a gente tem que ter. Então vem um frio, você tem que ter um cobertor que dê para você aguentar o frio. Não dá um peso maior do que você pode carregar. Então não dá uma dor superior à que você pode suportar visando o seu aprendizado, para você aprender. Porque quando vem a dor, vem a aflição através da lei de causa e efeito, para você aprender e você aprende, o que você aprende é o que Deus está te dando. Então a quem muito é dado, é essa lição que você aprendeu, o que significa que é o que é dado. Porque Jesus falava em parábola. Eu não vou ler o texto aqui, porque é um texto que é para aquela época de 2000 anos atrás. Cristo escrevia, não escrevia, ele dizia por parábola. Então não adianta a gente ficar lendo um texto lá de 2000 anos, porque agora a gente já está numa fase entrando na transição. Então a gente tem uma clareza maior do que o Cristo queria dizer. Então a gente entende agora o que ele queria dizer, com aquelas metáforas, com aquelas parábolas, aqueles sofismas, a gente agora já compreende. E o Espiritismo veio para nos aclarar. Então, quanto mais lúcida é a criatura, é o espírito, mais ele entende, mais ele compreende. E aí, com isso também, maior é o grau de cobrança, porque daí muito será pedido. Pedido por quem? Vamos voltar para o exemplo do aluno do terceiro ano de ensino médio. Muito será pedido por ele próprio. Por ele próprio. Né? Porque esse aluno que está no terceiro ano de ensino médio, ele recebeu muito, não é? Durante esse período todo que ficou na escola. Todo o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, os 3 anos do ensino médio, agora ele está para entrar no ensino superior. Bom, veja. Muito será pedido para ele agora, porque ele já aprendeu muito, mas não vai precisar ninguém vir pedir contas para ele, porque ele mesmo se exige. A exigência de acertar é do próprio Espírito. O próprio Espírito exige de si o acerto e repudia o erro. E nesses casos, como o Espírito já avançou bastante, além de não precisar uma cobrança interna, porque ele já tem gravado em si as leis que regem e orientam a evolução de todos os espíritos em todo o universo infinito, acontece que nesses casos, meus amigos, erros que para uns não é nada, para ele é grave. Para ele é grave. Vou dar um exemplo para vocês comigo, hein? Porque com vocês cada um sabe de si. Então comigo, por exemplo, acontece que se eu falo alguma coisa atravessada, né, que causa mágoa para alguém, aquilo ali traz um enorme desequilíbrio. E esse desequilíbrio não me deixa ficar em paz. E aí você tem que corrigir aquilo, para você voltar a estar em equilíbrio. Porque você entra em desequilíbrio, não é? Espiritual, íntimo, pessoal. Né? Você sai de uma harmonia e você fica numa intranquilidade. Você precisa corrigir. Não precisa ninguém. Às vezes ninguém sabe de nada. Ninguém está sabendo. Mas você está sabendo. Você está sentindo. E aí você precisa se policiar mais para não errar nem coisas mínimas, porque são coisas mínimas para os outros, mas para você aquilo ali é muito grave, muito sério.
não é? Então, chega um ponto que a lei de causa e efeito, que ela é exterior à criatura, porque você erra, vem a lei de causa e efeito de fora e vem e te joga em cima para você aprender. Quem já aprendeu, a lei de causa e efeito ela não é necessária mais, porque ela não vem de fora para dentro, ela já é de dentro para fora, então você mesmo já se corrige. Você já percebe que está errando, está falhando, e você vai se corrigir. Quando você começa a buscar a reforma íntima, que nós tanto falamos nas casas espíritas, é porque você já entronizou e você já percebe que o certo do errado, você já distingue, e aí você começa a trabalhar para não errar. Não precisa a punição vir de fora, você mesmo policia e busca se corrigir, não é? Nós vemos então assim que quanto mais o espírito evolui, aprende, cresce e conquista valores espirituais, morais e intelectuais, mais dele é exigido em termos de ação no amor e no bem em prol dos irmãos, em prol dos seus irmãos. Eu vi um filme de uma tribo indígena, e que ela era atacada, estava sendo atacada por um outro grupo, né, de seres, né, e que estava massacrando a tribo e tal. Eles tinham que fugir, não é? Mas tinha que passar por um lugar ali que tinha que passar, depois que passasse tinha que bloquear, e só dá para bloquear de fora, não dá para bloquear de dentro. Então, o que é que foi feito? Todos passando, fugindo, porque a outra tribo vinha para pegar. O chefe da tribo, na verdade não foi nem o chefe, foi o, como é que fala? Pajé, né? Pajé, que é o curandeiro, né? Aquele que é o ser que tem ali ligação com os espíritos, acho que é pajé, um curandeiro assim, né? Coisa assim. Ele ficou por último e mandou o chefe ir na frente. Então o chefe da tribo ia na frente para liderar, para levar os outros todos vinham atrás, e esse pajé ficou lá no fundo, último. E aí quando chegou a vez dele de passar, ele não passou. Daí o pessoal voltou para mim, vamos pegar você. Eu falei, não posso. Eu tenho que ficar aqui para bloquear a passagem, para vocês todos fugirem. Mas você vai morrer. Se ficar aí, você vai morrer. Você precisa vir. Vamos todos fugir. Mas esse pajé sabia que se eles fugissem juntos, os outros vinham atrás e iam pegar todos. O que ele fez? Ele agradeceu, mas eu não posso ir. Porque as necessidades de muitos sobrepujam-se às necessidades de poucos ou a de um só. E aí ele quebrou lá a passagem, né? E aí os outros alcançaram, o pegaram e a tribo toda conseguiu fugir ilesa. Então, é sempre assim. Os espíritos mais amadurecidos acabam sempre tendo que fazer demonstrações cada vez maiores da prática do amor através da renúncia. O nosso Senhor, um Espírito divino, uno com o Pai, mergulhou na matéria, em um corpo carnal, um corpo animal como nós, renunciando às luzes celestiais, renunciando às estrelas, renunciando o convívio com os seus iguais, espíritos crísticos como ele. E num ato de renúncia máxima, mergulhou na matéria para nos ensinar. Renunciou a tudo para nos ensinar. E essas missões desse nível não são para todos os espíritos, porque não tem um grau de amadurecimento ainda, um grau de evolução, de aprendizado suficiente que lhes permita ser bem-sucedido na missão. Vocês vejam que quando a missão é muito importante, o nosso Senhor não atribui a missão para qualquer um, não. Ele escolhe a dedo os espíritos que vão convidar para a missão. Vocês vejam que quando nosso Senhor Jesus Cristo
escolheu a pátria do Cruzeiro para se tornar a pátria do Evangelho, coração do mundo, ele chamou Eliu. Eliu, que é um espírito já divino também, que foi o avô de Gamaliel, Gamaliel que foi o mestre de Paulo de Tarso. Olha só. Na época que o Cristo baixou na matéria, ele não veio sozinho não, gente. Mas vieram com ele milhares de espíritos luminosos, dentre eles o próprio Eliu, e outros tantos antes, durante e um pouco depois também, porque a missão era uma missão planetária. Então, quando Cristo escolheu a pátria do Cruzeiro para ser a pátria do Evangelho, coração do mundo, para onde ele transplantou a sua árvore do Evangelho, para onde ele transportou a sua árvore do Evangelho. Não é à toa que o Espiritismo é aqui no Brasil que floresceu. Não floresceu em nenhum outro lugar do mundo. Nem de onde se originou o Espiritismo, que foi na França. Você vai na França lá, como eu tive não faz muito tempo. Não tem nada de Espiritismo lá, gente. Não tem. Não tem. Fiz um contato com um senhor que eu conheci lá faz pouco tempo. Ele falou que ia tentar fazer um contato lá, do nosso canal, da Casa Espírita Nossa, com o pessoal de lá. Até agora não deu retorno. E lá eu pesquisei. Tem uma dúzia de casa espírita e só faz o Evangelho uma vez por semana. E no Brasil? Cada esquina que você vai tem um centro espírita. Poá, que é uma cidadezica pequena, né? Acho que é a segunda ou terceira menor cidade do estado de São Paulo, tem 12, 11. Então, só aqui porque o Cristo transplantou a árvore do Evangelho para cá. O Espiritismo está aqui. Então, não é? Bem, aí, como fazer para que a pátria do Cruzeiro se tornasse o coração do mundo, né? Se ainda aqui só tinha silvícola, não tinha nada, né? O que ele fez? Ele convidou Eliu para encarnar, né? E ele encarnou como Henrique de Sagres. Henrique de Sagres foi o descobridor, o criador das cartas náuticas, cartas marítimas. Porque até então a navegação se circunscrevia à costa. Então você pegava o pessoal da Europa, só navegava na costa ali da Europa. Eles tinham medo de sair dali, porque achavam que tinha um abismo, né? Que quando o mar acabasse, tinha um buraco e ia cair, não tinha fim esse buraco. Então eles só navegavam na costa, né? Das terras. Então vinham ali circundando ali, descendo ali a Europa, e com muito medo descia ali aquela África, mas não se aventuravam pelos oceanos assim, não, tinha medo. E a partir das cartas marítimas de Henrique de Sagres, foi possível descobrir as Américas. E o Brasil foi descoberto pelo povo mais pobre da Europa, contudo o povo mais trabalhador. O povo cuja fé era a mais limpa, não é? A que tinha uma ligação mais suave com a espiritualidade, não é? E ali foi que Henrique de Sagres, entre aquele povo, nasceu. E com as cartas náuticas foi possível o descobrimento do Brasil. Então vocês vejam, o descobrimento do Brasil por Portugal. Então vocês vejam que era uma missão que o Cristo não podia dar na mão de qualquer um, porque tinha que ser um espírito que pudesse cumprir a missão. Porque a missão, no final, seria para descobrir o Brasil, para onde a árvore do Evangelho foi transplantada, e que seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Olha só. Então tem que ser um espírito amadurecido, não é? Portanto, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, quando o Cristo chegou no Eliu e pediu isso para ele, ele balançou nas pernas. Mas, Senhor, eu vou baixar lá no meio daquele povo? A quem muito é dado, muito será pedido, não é? E quanto mais o espírito aprende, cresce, amadurece e conquista
bens verdadeiros, espirituais, morais e intelectuais, maiores serão as cobranças dele mesmo para consigo próprio. E as missões, porque daí estamos falando já de missão. Nós já estamos saindo da expiação. Nós já estamos, gente, agora nesse finalzinho de ciclo expiatório e provacional, saindo das expiações. As expiações estão no final. Os espíritos que estão encarnados já não têm expiações severíssimas, porque esses não estão encarnando mais. Tem ainda alguns encarnados, mas é porque encarnaram até o ano 2000. Porque até o ano 2000, segundo os mentores, ainda encarnavam espíritos com dívidas mais graves, mas não estão encarnando mais a partir de 2000 para cá. São dívidas menores agora. Então, qual é a tendência? No mundo de regeneração não vai mais ter expiação, é só prova, não é? Só provas. Então, vocês vejam que cada vez mais o espírito não vai precisar expiar mais, porque ele já terá aprendido. Mas virão provas cada vez mais acerbas para ele, e as lições cada vez mais refinadas, não é? Então, para ficar claro entre expiação e prova, o aluno lá da pré-escola, ou mesmo do primeiro ano que está entrando ali, naquele ensino fundamental, né, cabula a aula, joga papelzinho no outro, dá pontapé, briga, dá soco. Isso tudo gera o quê? Expiação. Porque você agride o seu irmão, você faz o mal contra o seu irmão. Então, esse é o espírito ainda que mal conseguiu aprender a conviver com seus semelhantes sem ferir, sem abusar, sem maltratar. Não é? Então aí é onde vem a expiação. Porque você não tem condições de ter, você não tem civilidade, não consegue conviver harmonicamente entre os irmãos. Agora, no mundo de regeneração, o que vai acontecer? É um mundo onde não vai ser permitida a violência. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, se você não tem espírito violento, se você não tem espírito violento no mundo de regeneração, e não haverá, você não terá dissensões e contendas entre os espíritos, porque não há violência. Poderá haver alguma dissidência, mas ainda é porque nós estamos no aprendizado. Mas aí não se está falando de expiar. Nós estamos falando de aprender através das provas. Então, você passa por uma situação tal ou qual para testar se você, por exemplo, é tolerante. Para testar se você, por exemplo, é pacífico, se você, por exemplo, se você é resignado, se você se resigna. Né? Então, por exemplo, veja uma coisa. O espírito reencarna numa condição de experiência na pobreza. Isso é expiação? Não, não é expiação, isso é prova. Não é expiação. Na experiência da pobreza não é expiação. Desculpe, gente. É prova. Para quê? Porque a experiência da pobreza, a lição de aprendizado é resignação. E de resignação e de tolerância, de compreendade, né? De a pessoa buscar se superar, mas não com violência. Então a adversidade que se dá na experiência da pobreza, ela não tem que ser encarada com revolta, porque quando o espírito se revolta, ele não está tirando proveito da lição, da experiência. Aí ele entra para a violência, põe arma na cinta, vai montar uma banca de droga, põe menino na prostituição, né? Cria uma gangue para matar, roubar. Aí gera o quê? Expiação. Mas o espírito se resigna, ele compreende que ele é um espírito, que ele não é uma criatura carnal, e que ele não é pobre, ele vive a experiência da pobreza para aprender a ser resignado. E quando ele não se revolta
não age com violência e aceita aquela situação, mas ao mesmo tempo, embora a adversidade, ele busca se esmerar, se superar através do estudo e do trabalho, a situação dele na encarnação, no que concerne ao aspecto material, melhora e melhora muito. Sem violência, sem blasfema, sem revolta. Não é? Então, o que no fim das contas vale é o grau de consciência que o espírito já tem. Não é? Se a criatura encarnada, se o ser carnal, já sabe que é espírito e que vive apenas uma experiência na dimensão material, a atitude dele vai ser muito diferente daquele que ainda não tem consciência disso. Porque se ele tem, ele sabe que aqui é só uma experiência. Não é a vida completa e pura e plena, mas é uma experiência que ele está passando para aprender algumas coisas. E que logo ele volta lá para a dimensão natural de todo o espírito, que é a dimensão astral, a dimensão espiritual. Entretanto, se ele não sabe disso, ele vai querer viver tudo agora. Tem que sorver todo agora. O cálice inteiro tem que ser sorvido inteiro todo agora. Beber tudo, fazer tudo, curtir tudo, gozar tudo, porque depois não tem mais nada. E aí então onde há os excessos, né? Onde há as agressões, as violências, as ações deletérias que levam às expiações. Não é? Mas acontece que nós já estamos no final do ano letivo. Na verdade, nós já estamos na segunda época, já no finzinho. No finzinho. E, consequentemente, as lições necessárias para você passar de ano já foram ministradas. Os que aprenderam, deles será exigidas novas coisas para serem administradas, novas provas e novos testes, novas experiências. E os que não aprenderam e que agem ainda com violência? Infelizmente, nesse caso, como o tempo já se esgotou, mas nós não temos eternidade, Deus nós não somos imortais, sim, mas para tudo tem um tempo. Para tudo tem um tempo para a gente cobrar da criancinha o que ela pode aprender. Não se vai cobrar de uma criancinha que ela não vai entender nada, não é? Não se vai tentar ensinar para a criancinha do primeiro ano física quântica, ela não vai entender nada. Você tem que ensinar as primeiras letras, não é? As sílabas, depois as palavras, a matemática simples, porque tudo tem o seu tempo de aprender, de crescer e de amadurecer. Em tudo é assim, a natureza é assim. Você tem a semente, você bota a sementinha na terra, tem que zelar, cuidar dela, dar aguinha, o sol tem que entrar ali, adubo. Aí vai subir a sementinha, vai subir o brotinho, não é? O brotinho vai se fortalecendo, tem que cuidar dele, tem que alimentar direitinho, zelar, não é? Se deixar o sol muito forte, queima, mata, tem que cuidar, né? Muita água ele vai morrer, aí ele vai crescendo, vai se fortalecendo, até chegar no ponto de virar uma árvore e gerar frutos, né? Flores, sombra, aí, né? Aí o grau de exigência da árvore sempre vai ser maior. E se essa árvore, apesar de tudo que recebeu, cuidado, zelo, e aí ela não dá fruto, não dá nada, o que o Cristo mandou fazer? Passa o machado, não tá dando nada. Apesar de tudo que recebeu, não está dando nada. Passa o machado, assim disse o Cristo, passa o machado, corta fora. O que é esse passar o machado e cortar fora? É ir para mundos expiatórios e provisionais no início ou mundos primitivos. Na transição, final de ciclo, não aprendeu minimamente a ser pacífico, infelizmente tem que ir para mundos primitivos. Lá pode bater à vontade, pode matar o outro à vontade, pode praticar canibalismo à vontade, pode ser violento à vontade. Lá ninguém vai cobrar nada, pode fazer livre. Lá é free. Lá é free, não é? Então, modo de dizer, né? Então, nós estamos nessa situação.
como plantinhas que já recebemos muitos cuidados, muitas lições, muitos aprendizados. Agora a gente tem que começar a dar frutos, né? Frutos de renúncia, frutos de colaboração, frutos de paciência, de compreensão, de amor, para servir, porque a lei do universo é servir. O maior servidor de todos é Deus. Tudo Ele criou para nós para nos servir. Criou os mundos para nos servir. Nos servir para que nós aprendamos também como seres divinos que somos todos nós, emanados por Deus nosso Pai, também a servir os que vêm atrás. Porque a quem muito é dado, muito será pedido. Isso, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje, para nossa reflexão. Os amigos, os irmãos que participam da tarefa de hoje, dentro do possível, recolher no cantinho, qualquer hora que der, e fazer prece e vibrações, né, para os nossos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, para as atividades que continuam acontecendo na dimensão espiritual, no socorro e no atendimento aos nossos irmãos, porque a quem muito é dado, muito será pedido. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz, muita boa, uma excelente semana. Vamos orar antes? Vamos. Então vamos lá, vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus. Amanhã e quarta-feira, não vamos deixar de prestigiar nossos queridos amigos Sérgio e Fabiana. Na quinta, vamos prestigiar a Vânia e comigo até sexta-feira. Um beijo no coração e até lá. Boa semana a todos.